Olá pessoal, vamos trabalhar hoje um tema que é a dor de cabeça de muita gente, que é a respiração celular. E esse assunto acaba sendo essa dor de cabeça por ter uma grande quantidade de detalhismos, né? E o aluno acaba focando muito nesses detalhes, né? Em lembrar quantos ATPs são produzidos na glicólise, quantos ATPs são produzidos no ciclo de Krebs, quantos NADH são produzidos em cada etapa, e às vezes ele perde o contexto geral do que é a respiração celular e qual é a lógica por trás desse processo. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é não ficar só nessa decoreba automática de lembrar quanto ATP é produzido aqui, quanto NADH é produzido ali. A gente vai tentar entender qual é a lógica por trás desse sistema. É isso que é importante para o aluno realmente compreender esse assunto e ter flexibilidade de pensamento para acertar tanto uma questão de um vestibular concorrido que caia uma reflexão um pouco mais aprofundada do assunto, ou uma questão do Enem, que muitas vezes gosta de relacionar assuntos. Tá? Então vamos começar primeiramente definindo o que é respiração celular para a gente poder trabalhar esse assunto. Então vamos colocar aqui o nosso número 1, vamos falar então do que é a respiração celular. Vamos trabalhar em uma definição, vamos juntos elaborar uma definição do que é esse processo, tá certo? Normalmente o aluno decora, respiração celular é o processo que acontece na mitocôndria, é a produção de energia pela mitocôndria. A gente vai ver que, inclusive, essa visão está um pouquinho errada. Então, vamos ver exatamente o que é a respiração celular. A gente tem que pensar que o nosso organismo ele funciona como uma máquina. Ele precisa executar uma série de funções e, para ele executar essa série de funções, ele precisa de energia. Da onde é que vem a energia do nosso organismo? A energia ela vem do alimento. Então, é do alimento, e esse é o motivo da gente precisar se alimentar todo dia, é do alimento que vem a energia para a gente fazer o organismo funcionar. E a respiração celular vai ser simplesmente o processo que vai aproveitar a energia do alimento, convertendo essa energia em uma forma útil de energia que nós chamamos de ATP. Em outras palavras, o alimento ele é rico em um tipo de energia, que é a energia das ligações químicas que nós temos no alimento, nas moléculas que fazem parte do alimento. Ele tem energia que nós chamamos de energia química. E o que a célula faz? Ela não consegue aproveitar diretamente essa energia química do alimento. Então, ela precisa converter essa energia química que está estocada, que está guardada no alimento, em uma forma de energia que é a energia que é útil para a célula, um tipo de energia química também, que é a energia da molécula do ATP, que a gente vai falar mais detalhes daqui a pouco. Então, ocorre uma conversão de energia química estocada no alimento em um outro tipo de energia química, que é a energia química da molécula de ATP, que é uma energia química útil. O que eu quero dizer com útil? Um tipo de energia que a célula consegue aproveitar com muito maior facilidade. Ela não consegue aproveitar diretamente a energia da glicose. Então, ela faz uma conversão. Então, aqui já cai um primeiro mito que muitas pessoas acreditam sobre a respiração celular, que a respiração celular ela é um processo de produção de energia. Isso aqui está completamente errado. A respiração celular não faz produção de energia. Isso contraria um princípio da física que eu tenho certeza que vocês estão familiarizados, que é o princípio da conservação de energia. A energia não se cria, ela não se destrói. Tudo que a energia faz é ser convertida de uma forma em outra. Então, a respiração celular ela é um processo não de produção de energia, e sim um processo de transformação, um processo de
conversão. É a conversão de uma forma de energia estocada no alimento, em uma outra forma de energia, que é a energia útil que o organismo consegue aproveitar. Então, isso que é a nossa respiração celular. E aí a gente tem que entender como o organismo consegue aproveitar essa energia do alimento. Como ele consegue extrair essa energia do alimento para produzir as suas moléculas de ATP, tá? Para conseguir energia útil. E aí a gente não vai conseguir prosseguir nesse assunto se a gente não entender antes. Vamos colocar aqui o nosso número 2, alguns princípios. Vamos começar com alguns princípios que são princípios físicos. Tá certo? Então, primeiro princípio físico que é importante que a gente entenda. Vamos colocar aqui. É o princípio da conservação da energia que a gente já mencionou. Conservação da energia. Vamos pensar então como que a energia flui dentro do organismo. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais dessa moléculazinha aqui. É uma molécula que ela tem uma base nitrogenada, mas não é qualquer base nitrogenada. É uma base denominada adenina. Essa adenina, ela está, por sua vez, ligada a essa outra molécula aqui, que é um açúcar chamado de ribose. Vou colocar um R de ribose. E essa ribose, por sua vez, ela está ligada a 3 grupos químicos. Eu vou colocar aqui um P. Esse grupo químico é o fosfato. O motivo de eu colocar um P é porque o fosfato ele tem na sua composição o elemento químico fósforo, cujo símbolo químico é o P. Então, vamos colocar um P, tá? Referente ao fósforo. Mas olhem só, essa ligação química aqui, a ligação entre os fosfatos, é uma ligação química que tem um alto teor energético. Então, aqui é uma ligação que tem um alto teor energético, uma ligação que contém um alto teor energético. Vou colocar aqui, alta energia. A energia dessa molécula está onde? Ela está aqui, nessas ligações químicas. Claro, também tem energia nas outras ligações químicas, mas essas duas aqui em especial são ligações com grande quantidade de energia que pode ser aproveitada. Como que a célula aproveita essa energia aqui? Do seguinte modo, ela vai, vamos colocar aqui, quebrar essa molécula sempre que a célula precisar de energia. Então, no momento que a célula precisa de energia, vai acontecer o seguinte processo. Essa molécula ela vai ser quebrada num tipo de reação que nós chamamos de hidrólise. Um tipo de reação que vai envolver a molécula de água, e a molécula de água vai ser utilizada para quebrar essa ligação. É uma reação que a gente chama de hidrólise. E quando ocorre essa quebra, vai acontecer o seguinte. Ao acontecer a quebra, essa molécula aqui, vamos fazer uma cópia aqui dessa molécula, essa molécula vai gerar isso aqui. Essa molécula vai ser quebrada e essa ligação química será uma ligação química quebrada. Vamos tirar ela aqui. E temos aqui, então, a quebra dessa ligação. Quando essa ligação é quebrada, ela libera a energia química da própria ligação. Essa energia ela acaba sendo liberada. Ela não é perdida, ela é liberada.
Então, aqui nós temos a conservação da energia. A energia dessa ligação, quando quebrada, ela não é perdida, ela se transforma em uma outra forma de energia. E essa outra forma de energia pode ser aproveitada pela célula de vários modos. Essa energia ela pode ser usada, por exemplo, para fazer a contração muscular. Ela pode ser usada simplesmente para fazer a contração muscular e gerar movimento dos nossos músculos. Outras palavras, essa energia química ela está sendo convertida em um tipo de energia de contração muscular, que é energia mecânica. Então, notem que nós estamos tendo aqui uma transformação energética, mais uma conversão energética. Assim como essa energia pode ser usada também para fazer transporte ativo, aqueles transportes que são responsáveis por manter o interior da célula diferente do exterior da célula, certo? A gente encontra, por exemplo, uma grande quantidade de potássio dentro da célula e pouca quantidade de potássio fora. Quando é que a quantidade de potássio vai ser igual de dentro e do lado de fora? Nunca, ou só quando essa célula morrer. Uma célula é um sistema que é diferenciado do seu meio. Então, é o transporte ativo que mantém o interior das células diferente do exterior, concentrando as coisas ou do lado de dentro ou do lado de fora da célula, mantendo assim uma diferença. E essa energia pode ser utilizada para isso. Para que mais essa energia pode ser usada? Vamos colocar aqui mais uma setinha. Ela pode ser usada no metabolismo. Ela pode ser usada para construir as próprias moléculas do organismo. Por exemplo, nós precisamos de proteínas, precisamos de hemoglobina, por exemplo. Então, o organismo precisa construir as suas moléculas. Isso nós chamamos de anabolismo. As reações de construção no nosso corpo, as reações que montam as moléculas que formam o nosso corpo. Essas reações chamamos de reações anabólicas. Tá? Então, temos aqui mais um exemplo de onde essa energia pode ser usada para construir as próprias moléculas do corpo, para o corpo se autoconstruir. E, por fim, essa energia também pode ser usada para produzir calor para o organismo. Uma coisa muito importante para o organismo é o calor. A gente sabe que as reações químicas, quanto maior o calor, maior a velocidade das reações. Então, o calor é importante para que as reações ocorram. Além disso, a gente vai ver em outra aula que as enzimas são extremamente sensíveis à temperatura. Então, o corpo precisa manter uma temperatura ideal, às vezes nem muito elevada, nem muito baixa. Tem uma temperatura ideal para cada enzima e proteína do organismo. E aí, essa energia pode ser usada para controlar esse calor. Então, olhem quantas coisas no nosso organismo dependem de energia. E essa energia vem da onde? Ela vem da conversão da energia química em outras formas de energia. A conversão dessa energia em energia mecânica, ou na energia em um gradiente de concentrações, ou na energia química de outras moléculas que estão sendo construídas, ou na energia térmica. Então, temos aqui uma série de possíveis conversões para essa energia química. Então, olhem como o corpo consegue aproveitar muito bem. Mas aí há um problema. Como que essa molécula aqui, que cede energia para todos esses processos quando ela é quebrada, como que ela se recompõe? Se isso aqui acontecer indefinidamente, daqui a pouco o meu corpo não tem mais dessa molécula aqui. Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa reconstituir essa molécula. Então, ele precisa fazer isso aqui. Ele precisa religar isso aqui. Essa ligação precisa ser religada, ela precisa ser refeita para reconstituir essa molécula aqui. Da onde é que vem energia para reconstituir essa molécula? A energia vem, como nós já falamos então, do alimento. Então aqui, vamos colocar aqui o alimento. E nós sabemos que o alimento ele tem energia química. Vamos colocar aqui, energia química. E a gente vai estudar em muitos detalhes esse processo, que é o processo que usa essa energia aqui.
esse processo que usa a energia do alimento para recompor o ATP é um processo que nós chamamos de respiração. Respiração celular. Ok? Mas notem que aqui ocorre uma série de transformações energéticas. A energia química do alimento é convertida em energia química do ATP, que é um tipo de energia útil que pode ser aproveitado para fazer o organismo funcionar. Pode ser utilizado para ser convertido em energia mecânica, energia de um gradiente, energia de outras moléculas orgânicas ou energia térmica. Então temos aqui uma série de energias sendo convertidas uma forma em outra, certo? E agora olha só essa outra pergunta que muita gente a princípio responde para essa pergunta a resposta errada. Vamos fazer essa pergunta. Seria correto dizer que nós, animais, somos movidos à energia solar? O que vocês acham disso? A gente é movido à energia solar? Se tu respondeu não, bem, vamos pensar um pouquinho melhor. Da onde é que vem a energia para os nossos movimentos? Da contração muscular. Essa energia veio da onde? Veio da quebra do ATP. Então, essa energia mecânica veio da conversão de uma energia química em energia mecânica. E essa energia química da ATP veio da onde? Ela veio, por sua vez, daqui, da energia química do alimento. E da onde é que veio a energia química do alimento? Da onde é que se formou o alimento? A gente sabe que tem um grupo de organismos que consegue aproveitar a fonte de energia, que é a luz solar. São os fotossintetizantes. E eles conseguem transformar a energia da luz, a energia luminosa. A luz, ela tem o que nós chamamos de energia luminosa, consegue converter a energia luminosa em energia química do alimento. Esse processo é a fotossíntese, que a gente vai estudar em outra aula. Não é o único processo responsável pela produção do alimento, temos também a quimiossíntese, mas isso veremos em outra aula. Mas, olhem só, a energia da nossa contração muscular, a energia que a gente usa para nos movimentarmos, ela vem, se a gente ir rastreando essa energia, ela vem da luz. Então, somos movidos à energia solar? Sim, somos movidos à energia solar. Não de forma direta, é claro, mas de uma forma indireta, a nossa energia vem de uma série de conversões e a gente consegue rastrear essa energia até aqui, a energia luminosa, certo? Então, vimos aqui um princípio físico. Vamos ver um outro princípio físico, que é o princípio físico que nós chamamos de entropia. Tá? Então, vamos falar também de entropia. O que é a entropia? A física trabalha muito com esse conceito, que é o conceito de que a tendência ao longo dos processos de transformação é que cada vez eles fiquem de uma forma mais desorganizada. Se nós pensarmos em um ser vivo, se nós pensarmos em uma célula, a gente vai ver que uma célula ela é uma estrutura extremamente organizada, mesmo as células mais simples. Então, a gente olhar, por exemplo, mesmo a célula bacteriana, ela é muito complexa e muito bem organizada. E uma célula eucariótica, também, ela vai ter uma membrana que separa o interior do exterior, como nós já falamos, aqui dentro vai ter um monte de potássio que não tem do lado de fora, aqui fora vai ter um monte de sódio que não tem do lado de dentro. Então aqui já tem uma diferença entre o interior da célula e o exterior. Notem que a célula mantém os dois lados diferentes. E para manter tudo o que está aqui dentro funcionando, eu vou ter uma série de estruturas. Vou ter mitocôndria, vou ter o núcleo, eu vou ter uma série de estruturas importantes para o funcionamento dessa célula. Teremos aqui um núcleo com material genético, teremos o complexo de Golgi. Notem como essa célula é extremamente organizada. Então, à primeira vista, a gente olhando para uma célula, a gente pensa assim,
Nossa, mas essa célula é extremamente organizada. Isso não está contrariando os princípios da termodinâmica, o princípio da entropia? Bem, essa célula pode ser uma estrutura organizada, mas ela se torna organizada tornando o meio onde ela vive um meio desorganizado. Então, ela acaba não contrariando o princípio da entropia, porque se eu considerar toda a desorganização do meio que a célula gera, ela consegue se tornar organizada às custas dessa desorganização do meio, que a desorganização do meio é maior do que a organização que ela gera para ela própria. Então, ela aumenta a entropia do universo, o seu funcionamento. A gente pode até pensar, é interessante pensar nela como um poluente de entropia do universo. Tá? Ela está contribuindo para aumentar a entropia do universo, se organizando às custas da desorganização do meio. Okay? E para conseguir se organizar, a gente sabe que eu preciso de energia. A organização ela precisa de um aporte de energia. Por quê? Porque a desorganização é algo que ocorre espontaneamente. E para eu fazer algo que é contrário a esse fenômeno natural, eu preciso ter energia sendo introduzida no sistema. Tá? Então, para a célula conseguir fazer isso, ela se organizar, ela precisa de energia. Certo? Bem, agora que a gente deu uma olhada nos princípios físicos, vamos para o número 3. Muito importante. O que é o nosso número 3? São os princípios químicos. Afinal de contas, nós vamos ter aqui um monte de reação química acontecendo. Então, vamos entender quais são esses princípios químicos da respiração celular, senão a gente não consegue seguir adiante. Bem, quais são os princípios químicos importantes? Vamos colocar o primeiro aqui. Se nós olharmos para a fórmula da respiração celular, antes da gente colocar esse princípio, vamos ver a fórmula que normalmente o pessoal conhece como a fórmula da respiração. Vou colocar uma aqui. C6, H12, O6, se combinando com oxigênio para formar CO2 e água, notem que essa reação é conhecida lá na química, olhando essa fórmula geral, é conhecido como uma reação de combustão. E a reação de combustão ela tem uma peculiaridade. A reação de combustão ela é uma reação que libera muita energia. É o que vocês conhecem lá na química como uma reação chamada de uma reação exotérmica. E olhem só, ela não só é uma reação exotérmica, é uma das reações mais exotérmicas, ela é muito exotérmica, ela libera muita energia. Basta vocês olharem o que acontece no fogão de vocês. Vocês ligam ali, dão uma faísquinha e a liberação de energia é tão alta que tu tem fogo. Então, é uma reação muito exotérmica que libera muito calor de uma vez só. E aí, aqui surge um problema. Fazer essa reação aqui na célula vai liberar muito calor. Por um lado, tem um lado positivo. Eu terei um saldo energético muito bom. Eu posso usar isso aqui para conseguir muita energia para a célula. O problema é que eu não posso fazer isso de uma vez só, porque se ela é muito exotérmica, ela libera muito calor. Se ela libera muito calor, ela pode elevar excessivamente a temperatura da célula. E qual é o problema de elevar a temperatura da célula? Lembrem que toda célula, para ela conseguir manter esse meio aqui interno organizado, ela depende de quem? Quem é que trabalha para manter tudo organizado lá dentro? Quem trabalha lá dentro são as proteínas. E as proteínas que mantêm o meio organizado, elas são sensíveis à temperatura.
Então, se eu alterar a temperatura, isso pode ser um problema, as enzimas podem parar de funcionar, e parando as enzimas e as proteínas, para tudo na célula. Então, daqui temos duas consequências. Primeiro, eu vou ter um alto saldo energético, isso é bom. Mas, olhem só, eu não posso liberar isso tudo de energia de uma vez. Então, essa energia vai ser liberada aos pouquinhos. Aos pouquinhos, então, terei muitas etapas. Isso não vai acontecer em uma etapa única. Isso vai ter muitas etapas. E aqui que entra o pesadelo do pessoal, porque é muita etapa para lembrar. E cada etapa com a sua peculiaridade. Mas vamos entender primeiro, antes da gente simplesmente sair decorando essas etapas, o porquê que a respiração celular tem tantas etapas. Olhem a lógica por trás disso. Eu não posso liberar essa energia toda de uma vez só. E daí vem a necessidade de ir quebrando o alimento aos pouquinhos e liberando a energia do alimento aos pouquinhos. Tá? Bem, e aí tem outro princípio químico importante, chamada de lei de Hess, que diz que a energia liberada em uma reação, não importa se ela acontece em uma etapa ou em muitas, é igual. Então, se eu fizer a transformação da molécula A na molécula E em uma única etapa, ou se eu fizer isso em várias reações, A que primeiro é convertido em B, que depois é convertido em C, que depois é convertido em D, que depois é convertido em E. Se eu fizer isso assim ou assim, sendo a reação inicial e final uma reação igual, fazendo a soma das reações tendo essa reação final igual, o ΔH dessa primeira reação, vamos chamar essa reação aqui de reação 1 e essa aqui de reação 2, o ΔH, que é uma medida lá na química, que mede o quanto variou de energia liberada ou absorvida na reação, o ΔH nessa reação 1 e o ΔH nessa reação 2 vai ser igual. O ΔH, a variação energética na primeira, a reação que ocorreu em uma única etapa, ou essas múltiplas reações que levaram ao mesmo resultado final, o ΔH é igual. Então, na verdade, não importa se isso acontece em uma única etapa ou em muitas etapas, isso acaba tendo a mesma liberação de energia. Mas a célula opta por fazer isso aqui, por fazer a coisa em múltiplas etapas. Para quê? Para evitar uma liberação excessiva da energia. Então, nessa aqui, número 2, o que nós temos? Isso aqui é muito importante, então, para a gente entender a respiração celular. A gente tem nessa reação aqui, em múltiplas etapas, uma liberação que não é rápida da energia, é uma liberação gradual da energia. E isso para a célula é muito mais interessante. Para um químico, num tubo de ensaio, talvez tanto faça fazer isso dessa forma ou dessa forma, mas para uma célula faz toda a diferença fazer dessa forma em vez de fazer isso aqui. Tá? Então, por isso que nós temos muitas etapas. E aí, nós temos agora a nosso próximo princípio. Vamos falar agora, o terceiro princípio químico importante, a reação de respiração celular. Se eu olhar para essa reação aqui, depois a gente vai ver que tem outras reações, mas se eu olhar para essa reação aqui, ela é uma reação de oxirredução. Isso é algo que também vale a pena a gente lembrar. O que é uma reação de óxido-redução? É aquele tipo de reação em que nós temos troca de elétrons. Alguém perde elétron, alguém ganha elétron. É basicamente isso, de uma forma simplificada. Tá? Um professor de química pode explicar isso com muito maiores detalhes, mas simplificando, é isso. Seria uma reação que tem troca de elétrons, então uma reação de oxidação. Vocês podem, inclusive, pegar essa fórmula C6H12O6, e quem já teve essa aula lá no curso de Química, vai poder calcular um número que é chamado de número de oxidação de cada um desses elementos.
Vamos tentar fazer isso aqui para essa fórmula e vamos ver o que está acontecendo com essa oxirredução. Tá? Vamos ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Vamos antes só colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo para a gente conseguir trabalhar bem com essa fórmula. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. Nós sabemos que aqui o NOx do oxigênio, a gente sabe que o número de oxidação dele é menos 2. Se é menos 2, são 6 oxigênios, é como se o oxigênio tivesse uma carga de menos 12, certo? Mas notem que esse oxigênio é diferente. Em função dele ser um oxigênio simples, né, um composto simples, ele tem um NOx diferente, que é o NOx zero. 9 vezes 2, 0. Então aqui não mudou muito, aqui acaba ficando 0. Tá? Bem, esse hidrogênio aqui, a gente sabe que o hidrogênio tem um NOx de mais 1, então somando aqui 12 dá mais 12. Notem que se aqui dá menos 12 e aqui dá mais 12, aqui nós temos esse carbono tendo quanto sobrando para ele, já que a carga final é neutra, sobra para ele 0. Então o NOx do carbono é 0. Se eu olhar agora do outro lado, lembrando que o NOx aqui do oxigênio é menos 2, o que vocês observam aqui? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. O que sobra para o carbono se essa molécula é neutra? Bem, o carbono tem o NOx de mais 4 para fechar a neutralidade desse composto aqui. Então, como é um só, vamos colocar aqui mais 4. E olhem só, eu já notei aqui uma mudança. Enquanto o hidrogênio não mudou, vamos só colocar aqui o hidrogênio. Vemos aqui que o hidrogênio, sendo o oxigênio menos 2, para o hidrogênio fica o menos mais 2 para chegar à neutralidade, mas como são 2, cada hidrogênio fica com uma carguinha de um número de oxidação de mais 1. Então vamos olhar aqui no geral o que aconteceu. Eu tenho o carbono que tem esse NOx zero indo para um NOx de mais 4. Então o que está acontecendo com esse carbono? Esse carbono ele está sofrendo ele está aumentando o seu número de oxidação, seu NOx, então ele está sofrendo uma oxidação. Enquanto, olha só, o oxigênio aqui ele é menos 2, ele continua menos 2, mas esse oxigênio aqui é 0, está pulando para menos 2, ele está reduzindo o seu número de oxidação. Então eu poderia colocar aqui que esse oxigênio ele está saindo do 0 indo para o menos 2. Então, enquanto o carbono está oxidando, esse aqui o oxigênio está reduzindo, ele está sofrendo uma redução. Então, eu tenho alguém que oxida, eu tenho alguém que reduz, eu tenho uma reação de óxido-redução. Quem é que está perdendo elétron aqui no caso? É quem oxida. Quem oxida perde os elétrons. Então, o carbono, se eu colocar isso de outra forma, o carbono ele está perdendo elétrons. E quem é que está ganhando esses elétrons? É o oxigênio. Quando isso acontece, muda o NOx dos dois. Então, eu tenho uma transferência de elétrons do carbono para o oxigênio. É isso que está acontecendo aqui. Vamos mudar essa cor aqui, ficou um pouquinho fraquinha. Vamos colocar aqui, vamos colocar o branco, né, que fica bem melhor aqui. Carbono está perdendo esses elétrons e quem está ganhando esses elétrons é o oxigênio. Então temos aqui uma transferência de elétrons, podemos concluir que isso é uma reação de óxido-redução. E isso vai ser de extrema importância para a gente conseguir entender as fases. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nas fases. Tá? E notem que até agora já foram 35 minutos de vídeo e a gente nem começou a falar de glicólise, de ciclo de Krebs ou de fosforilação oxidativa. Mas quando a gente chegar lá, esses princípios aqui vão nos ajudar a entender tudo que vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as características das fases.
Tá? Olhem só, nós temos 3 fases ocorrendo na respiração. A gente vai ver as fases em mais detalhes depois, mas vamos colocar aqui, temos 3 fases. A gente tem uma fase que eu vou chamar de fase número 1. Eu tenho uma outra fase, que é a fase número 2. Eu não vou colocar o nome das fases, porque não nos importa agora, não quero que vocês decorem as fases em si, mas eu quero que vocês entendam a lógica dessas duas fases. Ocorre a primeira e a segunda fase. Essas duas fases, a fase 1 e a fase 2, são fases oxidativas. O que significa isso? Significa que são fases em que as moléculas envolvidas nessas duas fases estão oxidando. E se estão oxidando, elas estão, quem oxida está perdendo elétrons. Então, são reações em que eu vou ter uma quebra da molécula de glicose e ao longo dessa quebra, olhem só, quando a glicose é quebrada na fase 1 e 2, ela libera os seus elétrons. Então, isso são reações oxidativas. Nós vamos ter também outras reações que vão acontecer em uma terceira fase. Essa terceira fase, vou só dar uma dica para vocês, um dos nomes dessa fase é cadeia transportadora de elétrons. É um dos vários nomes que essa fase recebe. Então, será que essa fase precisa de elétrons? Claro que ela precisa de elétrons. Então, vai acontecer isso aqui. Essa última fase, ela depende de elétrons. Então, vai chegar aqui elétrons para essa molécula, para essas moléculas aqui envolvidas na terceira fase. Tá? Então, eu posso concluir que se essa fase recebe elétrons, essa é uma fase que tem reações redutoras. Ok? Mas notem que aqui ficou um precipício. Eu tenho fases que liberam elétrons, mas eu tenho a última fase que recebe esses elétrons. Bem, ficou aqui então um precipício. Nós vamos ter uma moléculazinha de extrema importância, que na verdade são duas, tá? São transportadores de elétrons, que normalmente os alunos não entendem para que servem essas moléculas, é algo bem comum ficar confuso. Para que serve o maldito NAD e o maldito FAD, essas duas moléculas aqui? O que essas duas moléculas que participam da respiração fazem? Elas coletam esses elétrons liberados na primeira e na segunda fase. E esses elétrons liberados na primeira e na segunda fase vão ser utilizados, por fim, na terceira e última fase. Okay? Então, temos aqui um esboço geral da nossa respiração celular. Temos 3 fases, 2 fases oxidativas que liberam elétrons, capturados por intermediários, o NAD e o FAD, e esses intermediários, por sua vez, vão levar os elétrons para a última fase, que é a fase redutora. Tá? Da onde vem esses elétrons? Vem do carbono, e eles vão terminar aqui no final onde? No oxigênio. Então, se alguém quiser completar aqui o esqueminha, pode colocar aqui, esses elétrons estão saindo lá do carbono, da glicose, e eles vão terminar lá no oxigênio. Tá? Então, o carbono lá, o C6, lá da nossa respiração celular, da nossa glicose, vão terminar aqui nessa molécula, que é a molécula de oxigênio, e aí ela vai, como a gente vai ver daqui a pouco, ser convertida em água. Então, ela é chamada de aceptor final de elétrons, porque esses elétrons que vão sair lá do carbono, vão passar pelo NAD/FAD, por toda a cadeia transportadora de elétrons, vão terminar no final no oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. Ok? Então, fechamos aí os nossos princípios físicos e químicos. E agora a gente vai para o que importa. Tá? Não que agora seja a parte importante. Na verdade, tudo isso aqui é importante. O Enem, que gosta de cobrar bastante coisas interdisciplinares, pode aqui fazer um jogo entre essas definições aqui e esses princípios. Tá? Antes disso, só para mostrar aqui para vocês, infelizmente eu acredito que eu escrevi uma partezinha da nossa aula fora de onde vocês enxergam. Então, vamos só fazer um deslocamento aqui e recapitular aqui rapidinho aí alguns conceitos, só para a gente fechar aqui. Então, vimos aqui que a energia necessária para todas nossas
O funcionamento do nosso corpo vem da onde? Vem daqui, vem da energia luminosa, que é transformada em energia química do alimento, que é transformada em energia química do ATP, que por sua vez é transformada em outras formas energéticas que fazem o nosso corpo se mover de fato. Tá? Então vamos. Opa, acredito que vocês não tenham visto essa partezinha aqui. Ok? Então agora aqui a aula está completa, tá? Completem aí quem não conseguiu anotar isso, tá? E agora vamos para o nosso número 4. Então vamos agora para o número 4, os princípios biológicos. Ok? Bem, o que nós temos que saber sobre essa reação, as reações da respiração celular? Primeira coisa, essas reações, elas fazem parte do que nós chamamos de metabolismo. O que é o metabolismo? É o conjunto de todas as reações do nosso corpo. Nosso corpo está toda hora transformando as moléculas. O alimento que a gente recebe é aproveitado e uma vez que ele é aproveitado, ele é transformado em outras moléculas. Então, por exemplo, os aminoácidos que nós ingerimos, as proteínas que nós ingerimos, são quebradas em aminoácidos são absorvidos e vão servir para construir, por exemplo, a nossa hemoglobina, a nossa quitina e miosina muscular, as nossas próprias proteínas. Okay? Então, isso é o nosso metabolismo, é o conjunto das reações que vão acontecendo no nosso organismo e que fazem o nosso corpo, de fato, funcionar. Tá? Então, essa reação ela faz parte do nosso metabolismo. Entretanto, pessoal, o nosso metabolismo, vamos dar uma olhada geral de que forma funciona o nosso metabolismo. Nosso metabolismo funciona do seguinte modo: a gente pega moléculas grandes, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, a gente pega a molécula C6H12O6 e a gente, através de uma série de reações que são as reações da respiração celular, a gente quebra isso em CO2 e água. Então a gente pega uma molécula que é muito grande, é uma molécula que tem, olhem só, 24 átomos na sua composição e moléculas menores que tem 3 átomos. Então a gente está transformando uma molécula grande e complexa em moléculas mais simples. Tá? Estamos fazendo aqui uma conversão, tá? Em que eu estou formando moléculas mais simples. Isso aqui é uma reação que é uma reação de quebra. Esse tipo de reação é reação de quebra de molécula. Eu estou quebrando a glicose. E quando eu faço essa quebra, ela tem uma característica, ela libera energia que a célula pode usar. Ela libera energia. Então isso aqui libera, vamos colocar aqui de outra cor, ela libera, por exemplo, energia útil que a célula transforma em ATP, tá? E também tem uma pequena quantidade de energia que é transformada em uma energia não útil, que é o calor. Tá? Não é diretamente útil, apesar de que o organismo se aproveita dela. E essa energia, por sua vez, é utilizada para fazer outras reações do nosso corpo funcionar. Assim como eu tenho reações de quebra, eu também tenho no organismo reações que são reações de síntese. Por exemplo, eu posso pegar os meus aminoácidos, que são moléculas pequenas e simples, e transformar em moléculas maiores e mais complexas, como as proteínas. Exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é formada por mais de 500 aminoácidos. Então, estou formando uma molécula grande e complexa, extremamente organizada, através de blocos menores. E a gente viu que coisas extremamente organizadas dependem de energia. Então, aqui eu tenho o outro lado da moeda. Se de um lado eu tenho reações de quebra, essas reações de quebra que liberam energia, essa energia pode ser aproveitada para fazer reações de síntese. E essas reações de síntese, elas demandam energia. Elas não acontecem sem energia. Elas demandam energia. Elas vão precisar de energia.
Isso aqui é um resumo do nosso metabolismo, claro, de uma forma muito simplificada. Eu coloquei apenas uma reação de quebra e apenas uma reação de síntese, mas nós temos todas as nossas possíveis reações classificadas ou em reações de quebra ou em reações de síntese. Por exemplo, a gente pode pensar na síntese do glicogênio como uma reação de síntese do glicogênio a partir da glicose, como uma reação de síntese. Eu estou produzindo o glicogênio, uma molécula grande e complexa, através de blocos menores, como por exemplo a glicose. Então são reações de síntese. Agora eu posso ter, por exemplo, a queima não só da glicose, mas a queima dos ácidos graxos. Eu posso queimar gordura, e na queima da gordura eu vou transformar a gordura em blocos menores, quebrando ela, isso também libera energia. Isso também é reação de quebra que acontece no nosso organismo. O conjunto de todas essas reações que formam uma grande rede de reações, elas podem ser simplificadas em reações ou de quebra que liberam energia ou de síntese que demandam energia. Eu chamo essas reações aqui desse lado, essas reações de quebra que liberam energia, de reações catabólicas, fazem parte de um dos lados da moeda do metabolismo, que é o que nós chamamos de catabolismo. E aqui do outro lado, para que serve o catabolismo? Bem, ele que sustenta o anabolismo. O anabolismo são as reações de síntese que vão demandar energia, certo? Então, isso é o nosso metabolismo. É o catabolismo e o anabolismo, os dois funcionando juntos de forma bem aqui bem complexa, os dois se comunicando um com o outro. Então, aqui nós temos um princípio que é um princípio biológico que é a respiração celular faz parte do nosso metabolismo e, para ser mais preciso, a respiração celular é uma reação que nós consideramos uma reação catabólica. Tá? Reação catabólica. Ok? E nós temos mais um princípio que, na verdade, a gente já discutiu um pouquinho quando a gente falou dos princípios químicos e falamos de lei de Hess. Essas reações elas ocorrem em o que nós chamamos de vias metabólicas. O que são as vias metabólicas? As reações químicas do nosso organismo não ocorrem em uma única etapa, como eu desenhei aqui. Uma única etapa formando já CO2 e água a partir da glicose. Não, isso acontece em várias reaçõezinhas. Então, nós temos vias metabólicas. O que são vias metabólicas? Vou ter a molécula A sendo convertida na molécula B, sendo convertida na molécula C, sendo convertida na molécula D, sendo convertida na molécula E. Isso é uma via metabólica, uma série de reações. E quando eu tenho essa série de reações, eu vou ter aqui uma primeira enzima, vamos colocar aqui, uma enzima 1 que vai ser responsável por catalisar essas reações. As reações não acontecem de graça no nosso organismo com a maior facilidade. Elas dependem de alguns elementos, que são as enzimas, que facilitam as reações ocorrerem. O que impede que essa molécula A vire qualquer coisa? O que faz ela ser convertida em molécula B? É uma enzima que está facilitando esse processo. Então, essa molécula tem mais chances de virar B do que virar qualquer outra coisa no meu organismo. Então, isso aqui acaba criando o que eu chamo de uma via metabólica. Eu tenho uma enzima 1 que é responsável pela conversão de A em B. E eu vou ter uma outra enzima, uma enzima 2 que vai converter B em C. E uma enzima 3 que vai ser responsável pela conversão de C em D. E, por fim, uma enzima 4 que converte D em E. Então, eu tenho aqui uma série de enzimas que trabalham em conjunto para conseguir fazer isso aqui e gerar, então, o meu produto final em várias etapas. Isso é uma via metabólica. E dificilmente algo no organismo acontece em uma única etapa. Tudo acontece basicamente desse modo em vias, que são vias metabólicas. Ok? Bem, temos então aqui um exemplo de uma via metabólica simbólica, mas a gente vai estudar ao longo da próxima aula as vias metabólicas específicas. Então, a gente vai ver a nossa primeira via, que é uma via chamada glicólise. Vamos colocar aqui agora a nossa via B. Há uma outra via chamada ciclo de Krebs. E uma última via C, que é a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa.
isso aqui, esses nomezinhos, são 3 vias metabólicas distintas que trabalham em conjunto e vão ser chamadas de respiração celular aeróbica. Isso é uma possibilidade. A gente vai ver depois que tem uma outra sequência de vias metabólicas que acontece na respiração anaeróbica, que também vai ter 2 vias, a glicólise de novo e uma outra via menorzinha, que é uma via chamada fermentação. Então eu posso ter o A, B e C, ou o A e o B desse outro processo aqui, fermentação. Essas palavrinhas aqui a gente vai falar em mais detalhes na próxima aula, tá? Essas palavrinhas aqui, então, são vias metabólicas que a gente vai estudar com grande cuidado cada uma delas. Então, a gente chegou aqui no que é importante o vestibulando entender agora em detalhes que são essas vias, mas não tem como entender essas vias sem entender antes todos esses outros princípios que a gente viu aqui, tá? Então, todos esses princípios são importantes, principalmente para Enem, que tende a ver a coisa de um ponto mais geral, de um ponto mais generalista, e também fazendo essa ponte entre as diferentes disciplinas. Então, a gente está encerrando aqui a nossa primeira aula, e na nossa segunda aula a gente vai ver os detalhezinhos dessa via. Eu peço desculpa para vocês pelos barulhos, tá? Afinal de contas, eu tenho aqui um companheiro que ficou a aula inteira fazendo barulho, né? Mas está aqui, né? Pede desculpa, Doves, né? Pede desculpa por estar fazendo barulho, tá? Opa, ele inclusive aqui já está mexendo no nosso computador, tá? Mas enfim, próxima aula a gente vai ver mais alguns detalhezinhos das vias individuais, tá certo? Um abraço a todos, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail que eu vou deixar disponível aqui para vocês, tá?